Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Se tem um papo que também gera muita polêmica e dúvida nas mamães, é o famoso desfraude, xixi. Esse é o assunto de hoje. Eu tô com uma convidada muito renomada, mas antes de apresentá-la, eu quero te perguntar se você já está inscrito no nosso canal, já ativou o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem episódio novo na área. Eu sou a Mariana Martinelli e no episódio de hoje eu tô com a doutora Marilise, urologista pediátrica, e a gente vai falar um pouquinho sobre desfraude, enurese e fimose, que as mães de menino vão adorar esse bate-papo. Eu tô aqui super curiosa. Doutora, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a doutora Marilise? Olá, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada por estar participando desse grande e audacioso projeto que é o Mães em Fases. Eu sou Marilise Fernandes, natural do Paraná. Estudei lá em Londrina, fiz a minha formação, graduação, residência e depois vim para São Paulo, aonde complementei essa formação, fazendo mestrado, doutorado. Hoje em dia, atuo exclusivamente na área de urologia pediátrica, atendendo crianças tanto do serviço privado, como também nas universidades. Hoje em dia, trabalho como orientadora, preceptora de residentes lá na Unesp, em Botucatu. Então, essa caminhada já de algumas décadas tem sido dedicada à urologia pediátrica, que é o meu maior ponto de encontro com as pessoas ao longo da minha vida. E eu fiquei sabendo até que até cirurgia robótica já você faz, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, mas eu achei super legal, né? Hoje é tudo por... É todas robóticas? Não, tem algumas não. Não, Mariana, não. A cirurgia robótica é uma das últimas aquisições, das novidades aí no meu processo de evolução e de aprendizado na urologia. A cirurgia robótica, ela é reservada somente para aquelas correções que são feitas dentro do abdômen ou do tórax, ou seja, são problemas que estão dentro de uma cavidade, porque ela é muito parecida com a cirurgia laparoscópica, que ela é mais comum. Então, eu preciso de um espaço onde eu injeto um pouco de gás ali no abdômen, para que daí aquelas pinças inseridas na barriga, por pequenos cortes, permita que eu faça a correção e o tratamento daquele problema. Então, não é para tudo. Por exemplo, cirurgias no genital, não é possível que seja feito por robótica, pelo menos não hoje em dia. Né? As cirurgias robóticas são reservadas, por exemplo, para tratar de um problema renal, na bexiga, né? Ou então de outras estruturas, né? Um problema gástrico, hepático, pancreático, intestinal, enfim. Né? Mas precisa de um espaço para que essas pinças se movimentem. Então, a cirurgia robótica ela é reservada para esse tipo de situação. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu tive apendicectomia e aí eu fiz essa cirurgia. Na verdade, ele não fez agora que eu estou lembrando, mas eu lembro que ele injetou um gás, alguma coisa assim. É o gás carbônico. Você deve ter feito a cirurgia por laparoscopia. A laparoscopia, ela é muito parecida com a robótica. Qual é a diferença? Nas duas situações, nós injetamos gás, o abdômen fica bem expandido, são feitas pequenos cortes para a passagem das
das pinças, só que quem mexe as pinças na laparoscopia é o próprio cirurgião ao lado do paciente. São pinças que têm um grau de movimentação muito menor, uma câmera que não dá um aumento tão grande, tem uma questão ali de tremor, não é uma visão em 3D. A robótica ela trouxe justamente essas inovações. Então, o cirurgião fica sentado num console e, através da manipulação de duas manoplas, duas pincinhas, eu transmito esse movimento para o braço do robô, que aí, estando inserido dentro do abdômen da pessoa, dentro da barriga, faz ali toda a movimentação. E a grande vantagem é que essa pinça do robô, ela se movimenta mais até do que a mão. Então, ela tem uma amplitude de movimento que a laparoscopia não tem. A laparoscopia faz isso, gira. A pinça robótica, então, isso faz com que eu consiga acessar mais precisos, delicados, e que eu consiga acessar locais de maior dificuldade. Né? Então, por exemplo, a cavidade pélvica, um local ali atrás de outro órgão. Então, esse é um grande benefício. Outra coisa, a câmera tem um grau de aumento de quase 10 vezes. A câmera é 3D. Na cirurgia laparoscópica, a gente opera em 2D. Então, isso tem uma certa dificuldade ali dessa noção de profundidade. Na robótica, não. Então, as evoluções da medicina e que vem só para melhorar, né? A laparoscópica foi o primeiro passo e a robótica agora, e a robótica está em evolução. O que a gente conhece de cirurgia robótica hoje, daqui 10 anos, já vai ser diferente. Coisa, né? Então, com isso vamos aumentando a expectativa de vida e vai melhorando tudo, né? E você sabe que o grande benefício da cirurgia minimamente invasiva é proporcionar uma recuperação mais rápida. Alta mais precoce, menos dor, um retorno para as atividades diárias, escola, tudo mais, muito mais precoce. Então, e infecções também, tudo mais, também, né? Sangramento, né? O sangramento é muito menor, porque eu vou dissecar, eu vou manipular, eu vou chegar naquele local que eu tenho que corrigir de uma forma muito mais delicada e objetiva. Então, isso proporciona uma recuperação global muito mais rápida e melhor. Exatamente. Né? Então, são esses os benefícios. Então, vamos falar um pouquinho sobre desfraude, que eu acho que é assim, né? Eu falo que a maternidade, por isso que o programa se chama Mãe em Fases, porque são cada dia uma fase, cada dia uma coisa nova, né? Mas uma coisa que causa uma ansiedade na mãe, que causa qual é a hora certa, se está pronta, não está, é o desfraude. Então, vamos começar falando quando que essa criança está pronta para desfraudar. Bom, Mariana, essa é uma pergunta muito importante e é causa realmente de preocupação e dilema de toda mãe, né? Então, quando a criança está pronta, existe uma data? Existe uma idade certa? Não. Não existe. O desfraude é um processo relacionado à criança, ou seja, cada criança, nesse processo de aquisição desse comportamento, vai ter um momento que isso vai acontecer ou não. Então, primeiro ponto, não existe idade certa. Tá? A primeira coisa que a criança nos mostra mas assim, como é que eu vou saber que a criança está pronta ou não, né? Então, através de alguns sinais de prontidão que a criança vai nos mostrar, isso faz com que eu consiga começar a perceber se está cedo, se está tarde para iniciar esse desfraude, né? Então, tem alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é quando a criança começa a ter curiosidade, né, sobre o banheiro, aonde é que as pessoas, o que é o banheiro, para que serve, né? É o primeiro sinal. Outro sinal é a criança começa a ficar incomodada quando ela está molhada, né? Quando ela evacua ou ela urina, quando está com xixi e cocô, ela começa a ficar incomodada, ela avisa que fez ou que vai fazer, também é um outro sinal importante de desfraude, né? Isso tudo, e tem outros tantos sinais de prontidão, eles, na média, a partir dos 18 meses, entre 18 e 24 meses, as crianças começam a apresentar esses sinais que nos sugerem que ela estaria pronta para iniciar esse processo. O desfraude, Mariana, ele é um processo. Não é algo que acontece em um final de semana. Ele é algo que acontece ao longo de meses. Às vezes 1 ano, se for depois a gente vai falar do noturno, né? Isso é uma coisa importante. O desfraude, ele também ocorre em etapas.
De um modo global, a primeira coisa que a criança consegue controlar é o cocô, são as fezes. Depois é o xixi do dia e, por último, é o xixi noturno. Por quê? O processo do desfraude, ele envolve uma série de coisas. Coisas como, por exemplo, eu preciso de uma maturidade neuronal, comportamental e emocional da criança. Então, eu dependo de uma série de coisas envolvidas para que a criança consiga adquirir esse controle dos esfíncteres. Não é algo que vai acontecer assim, do dia para a noite, né? E, junto com isso, também tem uma questão do contexto familiar. Então, como essa família articula a sua dinâmica, suas rotinas. Essa família está vivendo uma crise, nasceu um irmão novo, vai nascer, mudou de casa. Então, também, para começar o desfraude, além de ter uma certa idade, nós sabemos estatisticamente que, de um modo geral, entre 24 e 36 meses, a maioria das crianças está pronta para iniciar o desfraude, tá? Mas, como eu havia dito antes, não é a idade que define isso. As estratégias... Multifatorial, É né? multifatorial e, mais do que isso, as estratégias atuais, elas preconizam que seja feita uma abordagem direcionada e centrada para a criança. O desfraude é uma conquista da criança. O desfraude não é um sinal de bom desempenho da mãe ou da família, não é sinal de sucesso daquela família. O desfraude é algo que é adquirido e é desenvolvido pelo bebê, pela criança. Então, é uma conquista dele. Aos pais, cabe o quê? Dar suporte. Então, para dar suporte, é necessário que eles conheçam, né? Como se faz isso? Porque, às vezes, não é tão intuitivo como a gente imagina. E não é tão, assim, natural. Soltou, tirou a fralda, deixa ali que essa criança vai se virar com isso. Então, realmente, observar se ter uma certa idade é importante. Aliás, isso é uma informação muito importante. Quando nós tentamos o desfraude muito precoce, antes dos 18 meses, isso pode gerar, e existe alguma evidência científica sobre isso, pode gerar uma disfunção miccional posterior. Esse termo é meio estranho, né? O que é isso? Se eu tento desfraldar a criança antes dela ter condições neurológicas para isso, ela pode até desfraldar, mas muito provavelmente essa criança vai evoluir depois com problemas urinários. Problemas de controle da urina, perdas, escapes, micções muito espaçadas, demora muito para ir ao banheiro, ou então dificuldade para evacuar, constipação. O desfraude, não, como tudo na maternidade, né? Mas o que eu sinto como mãe, e eu olho de fora, as mães elas têm uma competição meio que entre elas. Né? Então, o meu andou com 10 meses. O meu saiu da fralda. 9 meses ele estava pedindo para sair da fralda, né? Então, existe aquela... Porque é assim que você mede... eu sou uma mãe melhor. Meu filho já desfraldou, o meu é mais inteligente que o seu. Então, existe muito isso. Eu sinto, e sei que outras mães também sentem na maternidade. Mas no primeiro filho. Porque depois, no terceiro, o seu desfraldou não. Vai desfraldar quando ele quiser, com 18 anos, compra o fralda, aquela coisa assim que a gente vai mais leve, né? Eu sempre falo aqui no podcast que eu tenho uma irmã que ela é oncopediatra. E eu sempre falo dela aqui, que ela fala assim que o primeiro filho é mais amado, o segundo é mais... como é que ela fala? O primeiro é mais amado, o segundo é mais feliz. Aí eu tive o terceiro, eu falei, o terceiro é livre, ele tem o tempo dele. Então, eu achei muito interessante isso que você falou de desfraldar, para as mamães saberem, porque a gente fica nessa fissura de, meu Deus, acho que ele não está mais querendo ficar com fralda, vamos desfraldar antes? Então, é importante a gente falar sobre isso. Isso, exatamente. Essa explicação de como a gente se comporta com um filho ou outro, ela é muito real. Né? Realmente a expectativa, né, de uma autocobrança das mães para que se o meu faz isso ou aquilo mais rápido ou melhor,
isso, de um modo geral, significa que eu fui uma mãe melhor. E não tem nada a ver, né? Cada criança é uma criança. E, no desfraude, respeitar o tempo da criança é a coisa mais importante. Então, a primeira dica, sempre, os sinais de prontidão que a criança dá, e vamos lá, eu acho que é muito importante, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é a coisa mais importante para a mãe. Não adianta a mãe forçar o bebê, falar, não, eu decidi, semana que vem é meu prazo e eu vou iniciar esse desfraude porque ele já tem 9 meses, né? Então, não é por aí. Não, parece que não, mas deve existir. Não, eu acho que existe muito. E você sabe também que a idade do desfraude, ela mudou muito ao longo das décadas. Então, por exemplo, pela facilidade das fraldas descartáveis. Há muitas décadas atrás, usávamos fraldas de pano, que era muito trabalhoso, né, e de difícil manutenção. As fraldas descartáveis jogaram a data do desfraude para quase 1 ano depois, né? Então, hoje em dia, as crianças desfraldam normalmente 2 anos e meio, 3 anos e meio, porque a fralda descartável facilita, porque nós mudamos o nosso ritmo de vida, as mães e os pais trabalham muito, trabalham fora de casa, né? Então, e as crianças também vão para a escola. Então, também a gente delegou um pouco desses cuidados para a escola. Então, isso fez com que o desfraude ficasse um pouquinho mais adiado. Então, ou seja, cada país, no Ocidente, nós temos essa padrão de desfraude em torno dessa idade, mas isso não foi sempre assim. Há 40, 50 anos atrás era diferente, se desfraudava bem mais cedo. Mas, de qualquer maneira, existe uma idade mínima, que é a história dos 18 meses, né? Então, antes disso, não adianta você entrar nessa façanha. Pilha. Nessa pilha. Isso eu vejo bastante. É o que eu te falei. Primeiro filho, a gente fica mais... No segundo, no terceiro, eu já não estava mais nem aí. Mas eu vejo muitas mães, assim, 2 anos, começou o desfraude aqui. Aí a criança demora, às vezes, 1 mês, 2 meses. A mãe já entra, não, tem alguma coisa. E eu vou te falar que era um preconceito meu também. As minhas 2 primeiras... Meus 3 filhos desfraudaram rápido do dia. A do meio me deu mais trabalho. Ela era prematura, assim, não tem nada a ver com isso, eu sei. Mas quando eu engravidei do terceiro filho, quando eu engravidei do terceiro, ela tinha 3 aninhos. Ela tinha desfraudado da noite e do dia. O que aconteceu? A hora que ela viu que eu estava grávida, barriga crescendo, ela regrediu, né? Que isso é uma outra coisa que dá pra gente falar, que existe essa regressão. Sim. E ela voltou a fazer xixi de noite e voltou a ter escapes durante o dia. Né? Coisa que ela não tinha há meses, quase 1 ano. Sim. Então, e aí me gera uma preocupação, porque gera uma coisa de tipo assim, será que meu filho tem algum problema? Claro. Será que ele é pior que os outros? Que não... O desfraude, ele traz muito essa coisa de... não é nem de QI, mas assim, ele não está evoluindo, né? Essa coisa, acho que mais do que qualquer... Nessa primeira fase da vida, o desfraude é uma coisa que mexe bastante com a mãe. Mariana, mexe muito porque é um marco evolutivo muito importante do desenvolvimento infantil. Então, o desfraude é um marco social e é um marco que nos mostra que aquela criança tem evoluído de forma satisfatória. Ele é um dos marcos importantes. Então, numa criança que tem um desenvolvimento típico, essa idade, né? Então, assim, o que é importante? Tudo bem, a mãe vai começar a ficar preocupada. Quais seriam os sinais de alerta, né? 36 meses, o bebê não teve nenhum sinal de prontidão? Preocupe-se. Pode existir algum problema. 48 meses, ou seja, quase 4 anos. Já tentei desfraudar, voltou, deu certo, não deu certo, tive que interromper e voltar. Provavelmente tem algum sinal, algo não está bem. Quando eu digo algo não está bem, não necessariamente não está bem relacionado à criança. Às vezes é um contexto familiar, né? É isso que eu ia te perguntar. O que pode ser? É só neurológico, algum atraso neurológico? Não. Não necessariamente. Então, tem uma série de coisas que podem, sim, afetar esse desenvolvimento. Então, realmente, problemas orgânicos, né? Problemas neuronais, como, por exemplo, a criança tem um quadro de um autismo, tem um quadro de um atraso do desenvolvimento do sistema nervoso central, ou tem uma malformação da medula espinhal, que acaba tendo um quadro de uma bexiga neurogênica ou intestino neurogênico. Isso tudo, sim, né? Essa criança tem ali um problema neurológico, local ou central,
que está prejudicando essa evolução para a aquisição desse comportamento. Mas, muitas vezes, é uma questão de problema de comunicação na família. O pai orienta de um jeito, a mãe orienta de outro. Aliás, essa é uma coisa super importante para nós falarmos. Quer dizer, quando a criança deu sinais de prontidão, iniciamos o processo do desfraude, que ele deve ser gradual, ou seja, eu vou apresentar para aquela criança aonde é o local de fazer o xixi. E uma coisa muito importante, voltando um pouquinho, uma coisa, quando a criança começa a ter os sinais de prontidão, é, por exemplo, convidá-la para escolher, por exemplo, um piniquinho, né? Então, quando a criança mostra que ela está começando a ficar pronta para o desfraude, é interessante que a família escolha. Ela vai fazer o desfraude no vaso sanitário ou vai fazer no piniquinho? Né? Tem vantagem? O primeiro filho faz um pinequinho, o segundo e o terceiro é no vaso sanitário. Então, as duas opções são muito boas. Algumas têm vantagens. Por exemplo, o pinico, qual é a vantagem? O pinico vai para qualquer lugar. O pinico a criança pode escolher. Então, ela pode participar, ou seja, quando a criança demonstra prontidão, uma das coisas que ela tem que demonstrar é desejo de agradar e desejo de resolver problemas. Então, por exemplo, a criança conseguir escolher um pinico é uma coisa que demonstra uma capacidade de prontidão. A criança que consegue apontar objetos, a criança que consegue dizer algumas palavras ou frases simples, a criança que tem habilidade cognitiva para abaixar e subir a roupa, a criança que tem a paciência para permanecer pelo menos 3 a 5 minutos sentadinha no piniquinho, porque senão ela não tem paciência para isso. A criança que, quando brinca, ela consegue se concentrar numa brincadeira por 2, 3 minutos. Então, são sinais para além daqueles que... mamãe fiz xixi, ou xixi, quero ir no banheiro. Então, tem outros sinais que nos mostram que a criança, primeiro, começa a se incomodar de ter ficado molhada. Então, ela avisa que fez, avisa que está fazendo na hora que está tomando banho, ou que está com vontade de fazer. É um ótimo momento para você, por exemplo, a mamãe, Mariana, oferecer. Você gostaria de usar o pinico? E o pinico tem que começar a ficar próximo da criança. Então, ele pode ser lúdico, ele pode estar fora do banheiro, ele pode estar em outro cômodo da casa. A criança pode ser ensinada a sentar no piniquinho de roupa, porque tem muitas crianças, você já deve ser a mãe de 3, você deve ter ouvido ou vivido aquela, ele tem medo do pinico, ele não senta no piniquinho, ele tem medo do vaso sanitário. Esse é um problema comum no desfraude, que às vezes empaca, né? E você não consegue evoluir, não progride. Né? Então, a criança, para ela é muito novo aquilo. Então, ela começar a sentar no piniquinho de roupa. Aí, depois, você tirou a fralda, você coloca ela... Olha, quando a gente tira a fralda, a gente pode... Você explica para a criança. A gente usa esse lugar aqui, né? Chamar, nomear. Aliás, essa é outra coisa super importante, né? Ter uma combinação com os pais, com os cuidadores, com a escola, como é que vai se nomear? Pode se nomear da forma técnica, pênis, vulva, fezes, urina, ou pode nomear de uma forma mais próxima, né? Xixi, cocô, piu-piu, pepeca, né? Florzinha. Isso não é um problema, mas é muito importante porque senão a criança fica confusa. Cada um nomeia de um jeito e ela não consegue identificar o que é aquilo, né? Não é tão simples. Então, esse combinado na escola, nos cuidadores e pais, é muito importante também. Coitada das professoras, imagina, cada criança tem um nome. Com uma assim, uma é pepeca, outra é florzinha, outra, né? Mas é importante, né? É importante. E não só a nomeação para a escola, é importante também na escola. Se a criança usa o piniquinho em casa e, de repente, está na fase do pinico, ainda não foi para o vaso, né? Que ela tente usar o piniquinho na escola, pode ser bem interessante. E legal que na escola tem os vasos pequenininhos, né? Mais convidativo. Aquele vasão grandão é muito grande para eles, né? Assusta. Você sabe por que o pinico, às vezes... É exatamente isso, né? Por que o pinico, às vezes, é mais próximo da criança? O vaso, ele é alto, ele tem uma boca grande, mesmo com o redutor de tampa... A criança tem medo de cair, tem uma água lá embaixo, que ela não sabe direito para onde vai aquela água. Tem criança que tem medo da descarga,
do barulho da descarga. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante para a criança. A urina e o cocô são os primeiros produtos que a criança produz. Aquilo é muito precioso para ela. Ela se livrar daquilo, ela botar para fora o xixi e o cocô, do ponto de vista emocional, psíquico, é um processo, não é algo simples para ela elaborar. Então, ela senta num vaso. Olha, na minha experiência de profissional, quando eu escuto as pessoas no consultório, são poucas famílias que chegam e me contam que ofereceram um redutor de tampa. Às vezes, a maioria das vezes, a criança senta naquela tampa enorme. Só aí a biomecânica, ou seja, a posição que é ideal para que a criança consiga urinar, já está quebrada. Porque se ela está ali, sentada, com medo de cair naquele buraco e se apoiando, ela já contrai toda a musculatura que fica ali embaixo da bexiga e atrapalha todo o processo de esvaziamento. Se for usar vaso, redutor de tampa é obrigatório. E outra coisa é o apoio para os pés. Apoio plantar, escadinha, banqueta, ou até tem alguns maravilhosos, todo bonito, com cheio, super lúdico, não importa o que seja. Mas tanto para o xixi quanto para o cocô, o ideal é que tenha apoio plantar e tenha redutor de tampa. Isso é básico, é fundamental e faz muita diferença no sucesso do desfraude e, mais do que isso, na prevenção futura de disfunções, de funcionamento inadequado da bexiga, que acaba levando depois a escapes involuntários, infecções de urina. Sim. Né? E o que acontece, doutora? Por exemplo, no caso, eu tenho um filhinho de uma amiga minha que ele está com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e ele já apresenta os sinais para o desfraude, né? Assim, a criança falou que é a partir dos 18 meses, que seria 1 ano e 6, mais ou menos. Isso. Se a criança com 1 ano e 4, 1 ano e 3 é uma criança mais precoce, ela está apresentando todos esses sinais, a mãe deve segurar um pouco mais? Então, Mariana, quando a criança apresenta esses sinais precoces, né, é um grande desafio. A minha recomendação é assim: não estimule, apresente todos os utensílios, crie um ambiente seguro no banheiro, crie um ambiente convidativo, mas deixe a criança faça toda essa migração. Por exemplo, a criança fez o cocô na fralda, abre a fralda, coloca a fralda lá dentro do piniquinho para ela entender que aquele lugar é onde se depositam as fezes e a urina, para ela começar a construir. Dê tempo ao tempo. Porque às vezes a criança dá esses sinais de prontidão, mas às vezes a gente faz uma leitura um pouquinho mais otimista. Talvez a gente queira ver os sinais de prontidão. Porque, como você bem disse no início da nossa conversa, mexe com o ego da mãe, mexe com o ego da família. Então, eu seguraria um pouco mais. Eu não forçaria. Eu me certificaria de que essa criança coloque ela, por exemplo, uma outra coisa super interessante no processo. Porque, de novo, o desfraude, ele é um processo. Ele vai e ele tem idas e vindas. A gente não falou ainda muito disso, mas tem os acidentes, tem a criança que já desfraudou e aí ela volta a ter alguma perda. Então, fazer todo esse processo de experienciar, ir ao banheiro, experimentar o banheiro, curtir o banheiro ser um ambiente em que ela frequenta, em que ela observa os adultos e os irmãos na casa frequentando o banheiro. Isso leva tempo. Isso leva alguns meses, então é melhor esperar um pouquinho mais. E quando tem esses acidentes, quando a criança está evoluindo, que nem, né, no caso que eu até comentei, minha filha de 3 anos, ela já não fazia mais nem de noite, nem de dia, e a criança volta a fazer. Como que os pais podem lidar para que isso não gere traumas lá na frente? Isso. Então, Mariana, isso é muito importante, né? Quando a criança tem esse retorno, né? Regride. Primeiro, fique tranquila. Isso é natural. O processo de aquisição do controle esfincteriano, ele leva de 6 a 12 meses,
tá? E ele é cheio de idas e vindas, então não se desespere. Bom, mas aí o que eu devo fazer? Primeiro, tentar identificar se estamos ali com algum problema no contexto familiar. Foi o irmãozinho que chegou? Eu mudei de casa? Perdeu alguém muito próximo? Existe alguma conturbação ali da dinâmica familiar? Tem algum problema na escolinha? Alguma coisa aconteceu e está colaborando para isso? Então, vale essa observação, tá? Mas, se a criança teve esse escape, nunca deve ser feito qualquer tipo de Punição. de punição. Isso, essa é a palavra, né? A punição, ela não colabora no processo. Nós temos sempre que ter uma atitude centrada na criança, respeitosa e acolhedora. E sempre fazendo reforços positivos. Quando acontece um escape como esse, o que cabe dizer é: tudo bem, estou com você, aconteceu agora, né? Sem problemas, não é motivo de constrangimento, tá? Então, lidar com isso de uma forma natural. Se aconteceu de uma forma muito esporádica, continua o processo todo do desfraude. Não, está acontecendo constantemente, todos os dias, ao longo da semana toda, é hora de parar o desfraude, aguardar umas 3 a 4 semanas e aí tentar retomar esse processo depois. Então é importante falar É isso, né? Que às importante. vezes continua. A minha filha, eu forcei demais o desfraude. Ela tinha feito 2 anos, e aí fez 2 anos, eu falei, fez 2 anos, tem que sair da fralda. Nós, mães, a gente tem essa coisa, né? 2 anos é o limite. Fez 2 anos, tem que sair da fralda. E ela me deu muito trabalho, nossa, muito trabalho. E até hoje, daí, assim, ela tem 9 anos, ela não faz xixi, nada, nem na noite, nem de dia. Sim. Mas vira e mexe uns escapezinhos. Você lembra que eu falei no começo? Que o desfraude precoce está associado a disfunções da bexiga hiperativa, uma dissinergia, agora é um termo, né, mais técnico. Dissinergia é quando existe uma incoordenação entre a bexiga contrair e o esfíncter que fica embaixo relaxar. Então, é uma das coisas que acontece. Dela eu forcei e aconteceu real. Ela tem 9 anos e até hoje é o tempo inteiro a calcinha molhadinha. Sim. Aí a minha dúvida é: isso tende a melhorar? Isso melhora? Ou ela vai ser para sempre ficar com essa... Mariana, isso tem solução, mas espontaneamente tem uma tendência a cronificar. Quando a criança tem esses sintomas, ela realmente precisa de ajuda, e esse é um sinal de alerta. Uma criança já que passou dos 4 anos, já era para ter completado, né, o desfraude, ela realmente continua tendo esse tipo de sintoma, por exemplo, que é uma incontinência, né, pequena, sim, ela não precisa... É uma bolinha, mas sempre tem. Isso. Sempre tá... Tem alguma coisa que pode ser melhorada nesse processo. Isso não é ideal que ela fique assim. Então, podemos rever como é que é a dinâmica dela urinar, o jeito que ela senta no vaso, o tempo de intervalo entre as idas ao banheiro. Sabe por quê? O cérebro da criança, ele tem uma dificuldade até os 7, 8 anos em perceber a informação que a bexiga está cheia. As crianças, de um modo geral, todas, têm uma tendência a adiar as idas ao banheiro. Vamos combinar. O banheiro não é o lugar mais legal da casa, certo? A minha, se ela tiver que escolher parar de brincar, ela faz na roupa. Isso, não só a sua, Mariana. Fica tranquila, você está com todo mundo. Ela não gosta, então, não. só que isso a gente tem que corrigir. Por quê? Mariana, eu recebo muitas crianças que acabam evoluindo isso para complicações mais sérias. Ou seja, a bexiga chega uma hora, fica tão atrapalhada no funcionamento que já não esvazia direito, começa a ter infecção urinária, começa a voltar a urina da bexiga para o rim, e aí vai. Então, isso tem correção. São pequenos ajustes, às vezes até tem que ir para a fisioterapia. Outra coisa, às vezes a criança até acaba evoluindo com uma dificuldade para esvaziar adequadamente as fezes também. E fezes e urina são amiguinhos. O que eu quero dizer? Quando a criança, e a maioria das crianças que tem algum mau funcionamento da bexiga, não evacua direito. Tem algum grau de constipação. E isso faz com que a bexiga fique ali muito irritada por esse conteúdo fecal acumulado
por essa dificuldade de relaxar todo o assoalho pélvico. Então, isso tudo pode ser ajustado e, com certeza, ela vai melhorar e não vai ter mais esses sintomas, tá? É com medicação, com fisioterapia? Medicação em casos mais eventuais. A primeira coisa é o que nós chamamos de medidas de uroterapia, ou seja, essa reeducação do processo de ir ao banheiro urinar, tanto com relação à maneira de se sentar, aos horários das idas, ao processo de higiene e à fisioterapia pélvica específica para a criança, que ela reúne uma série de coisas atividades que vão fazer com que melhore a consciência de que a bexiga está cheia e melhore a consciência do esvaziamento e do relaxamento do assoalho pélvico. Depois Tem a duas gente estratégias muito bater um importantes. papo. Isso, fisioterapeuta, isso quem faz é o fisioterapeuta, ele faz uma formação específica para atender crianças com esse tipo de coisa, através da eletroestimulação sacral ou tibial, um transdutorzinho que é colocado na pele que manda um estímulo para as raízes neurais lá da coluna lombar, vai melhorar esse marca-passo do funcionamento da bexiga, e também o biofeedback, que é um outro exercício que a criança vai aprender a relaxar e a contrair, ter consciência do assoalho pélvico. Então, isso tudo faz toda a diferença e, a maioria das vezes, a gente e tratar a constipação, intestino preso. E Então, uma coisa que eu acho assim, até sendo mãe, a gente estava conversando um pouco, né? Sendo mãe de menino e de menino, o que acontece? O meu filho, e todo mundo fala, ai, menino desfralda mais tarde que menina. Menina é mais demorado mesmo. E não foi, meu filho não foi demorado. Ele fez 2 anos, ele desfraldou do dia, tranquilamente. O da noite ainda tá meio complicado, mas ele desfraldou muito fácil. E ele tem um controle absurdo. Às vezes a gente está na estrada e tem um posto dali 20, 25 minutos. Ele espera, ele fala, eu tô com vontade de fazer xixi. Eu falo, filho, 20 minutinhos chega um posto. Ele espera os 20 minutinhos. Isso assim, ele tem um controle. Só que eu acho que por ser menino, de fazer em qualquer graminha, tirei para fora, fiz, né? Lógico que não lugar pouco. É mais difícil ter esses escapes, assim, né? Do que a menina. Sim, com certeza. E às vezes o menino usa uma estratégia que não é boa, mas que é comum para passar a vontade de fazer xixi. Então, existem algumas manobras de contenção que as crianças usam para passar a vontade de ir ao banheiro, que é comprimir o genital, que é cruzar as pernas, agachar, fazer como se estivesse dançando, porque ele faz contração da musculatura ali do assoalho pélvico, e isso manda uma informação para o cérebro dizendo, segura, dá para aguentar mais, a bexiga vai armazenar um volume um pouquinho maior de xixi, não esvazia agora. Então, como o genital do menino está mais exposto, pode dar uma olhada que talvez ele vai ficar ali apertando. Ele fica apertando, é isso aí, apertando. Eu falo, filho, pera. Então, assim, em situações eventuais, essa espera de alguns minutos, ok. Mas, via de regra, uma criança ali nessa idade escolar, né? O ideal é que ela vá ao banheiro a cada 2 horas e meia no máximo. Intervalos maiores do que isso vão trazer consequências a longo prazo, né? Então, por isso que eu falo, viajar com criança é tanto tempo de viagem. Se você for sem criança, você vai mais rápido, exatamente, né? Você toca mais, A minha do meio, o que eu percebo meu marido briga muito com ela. Ele fala, olha, você já tem 9 anos, bababá. E eu tento falar para ele, mas eu percebo que, assim, eu tive um problema no desfraude, então, assim, isso aí a gente vai bater um papo depois, mas eu percebo que é exatamente isso que você falou e eu acredito que muitas mães vão se identificar. Às vezes ela tá brincando e ela gosta de brincar. Dos meus 3 filhos, é a que mais gosta de brincar. Ela não gosta de tela, ela não gosta de televisão, ela gosta da boneca, ela gosta da tesoura, ela pintar. E se ela tá envolvida nessa brincadeira, é assim, ó, eu falo, Helena, fazer xixi? Não, tô com vontade. Tô com vontade, tá brincando. Então, assim, aí o que eu percebo? Às vezes ela entra de fininho, vai no banheiro dela, tira a roupa, porque ela já tá bem molhada, e aí troca de roupa. Helena, o que foi? É que eu não queria sair agora para fazer xixi. Entendeu? Isso acontece muito. Tem diminuído, né? Sim. Assim, diminuiu muito, né? Acontecia muito mais quando ela tinha 6, 7 anos. Mas acontece sim ainda, e eu acho que é uma coisa que depois é bom saber, que a gente vai conversar melhor. Mas eu queria falar um pouquinho, antes da gente entrar na fimose, né? Que é algo que é importante a gente falar também, sobre o desfraude noturno. O que ele tem de diferença do diurno? Por que ele demora mais? É aconselhável tirar do dia e já tirar da noite na mesma
época. A minha primeira filha, ela saiu no mesmo dia, mas não porque eu quis. Chegamos na praia, ela fez 2 anos, isso é minha experiência, né? Meu marido falou, olha, ela não queria pôr a fralda. Meu marido falou, aproveita, a gente tá na praia, faz na areia, faz no mar, né? Tal. Sim. E aí eu não pus. Aí à noite eu fui colocar, ela falou, Não quero. E ela empurrava, ela não queria. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Ela vai fazer xixi na cama, né? Meu marido falou, ó, faz assim, vamos pedir um saco de lixo preto na recepção, a gente coloca e seja o que Deus quiser. Ela nunca fez xixi na cama depois daquele dia, nunca mais. Sim. Então, assim, o dela aconteceu do dia e da noite, já do terceiro, não. Então, essa pergunta é muito importante, né? Como é que é a evolução do controle esfincteriano noturno, né? Como é que é? Realmente tem uma diferença de tempo. Agora, como eu havia dito lá no início da nossa conversa, cada criança é uma. Então, tem crianças que realmente vão desfraldar totalmente ao mesmo tempo e outras a gente tem aí uma variação de 6 a 12 meses de diferença. Com relação ao xixi à noite, teoricamente, né, a gente chama isso de enurese, tá? Ou seja, é aquela situação em que a criança urina de forma involuntária enquanto dorme. Tem crianças que urinam durante o dia, quando dormem, ao longo do dia, acabam urinando na cama, ou durante o sono no período noturno, tá? Até os 5 anos a gente considera normal. Esse processo de aquisição, ele é muito, muito, muito mais complexo do que o diurno. Por isso que a gente considera que até os 5 anos é normal. A partir dos 5 anos, se a criança tem ainda 1 a 2 perdas por mês, pelo menos ao longo de 3 meses consecutivos, essa é a definição clássica de que chamamos isso de uma enurese e que, na maioria das vezes, isso incomoda ou a criança ou a família, e é recomendável que seja tratado. 15% das crianças com mais de 5 anos ainda urinam na cama à noite. Isso tem uma possibilidade de resolução espontânea com o próprio amadurecimento do cérebro, em torno de 15% ao ano, de tal forma que lá perto dos 15 anos, menos que 0,5% das crianças, se não forem tratadas, ainda continuarão tendo enurese. Tá? Mas a grande maioria vai desaparecer. Eu ia te perguntar até, pode ser algo genético? Porque eu fiz xixi na cama até os 13 anos, né? Agora que eu tenho quase 40, eu não tenho vergonha de falar. Claro. Mas eu não fazia toda noite, mas eu tinha muito escape. Eu sonhava que eu estava fazendo xixi e eu fazia. Isso eu tinha 13 anos já. Sim. E aí foi parando. Quando eu já tinha lá meus 15 anos, eu lembro, eu já não fazia mais. Mas tinha. E aí minha mãe falava assim, o seu pai fez até os 15 anos. Isso. Aí eu falava, meu Deus do céu. Então, é um fator genético também um pouco? A genética influi bastante. Tá? Quando os 2 pais tiveram enurese, fizeram xixi na cama, a criança tem 70% de chance de ter. Quando foi em torno de 40%, 45%. Ela é bem importante, o fator genético. Tá? Nossa. Então, tem essa importância. Eu sempre tive muito... Eu tenho, assim, uma bexiga... A minha mãe fala, nossa, é uma bexiga solta. O meu marido brinca, a gente sai daqui de Marília, 20 minutos de estrada e fala, eu quero fazer xixi. Ele fala, é uma criança viajando comigo. Eu tenho, assim, uma dificuldade. Eu controlo, eu não faço, eu não tenho nem escape, pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma desejo vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Perfeito. Por que demora mais para controlar à noite o xixi? Porque a criança precisa de algumas coisas. A bexiga precisa aumentar a capacidade funcional dela, ou seja, ela precisa suportar um volume maior de urina. Pensa, idealmente dormimos 8, 9 horas, né, de sono, uma criança. Então, ela precisa suportar um volume de urina durante todo esse tempo. Então, eu preciso de uma capacidade de bexiga boa. A segunda coisa, eu preciso de um cérebro maduro para acordar quando a bexiga manda informação. Bexiga cheia, bexiga cheia. Eu preciso que essa mensagem chegue ao meu córtex cerebral e seja reconhecido a ponto de despertar. Então, as crianças que urinam na cama têm um problema de bexiga com uma capacidade, elas podem ter, é multifatorial, tem crianças que têm todos os fatores, tem criança que tem um fator só, mas os principais fatores são capacidade da bexiga pequena, uma capacidade funcional, uma capacidade de armazenar um volume de urina menor do que o esperado para a faixa etária.
uma dificuldade para despertar. E um terceiro fator é uma produção ainda inadequada, pequena, de um hormônio chamado vasopressina, que é produzido lá no nosso cérebro e que faz com que a criança acabe produzindo um volume de urina muito maior durante a noite do que o adulto. Então, quando a gente reúne essas três coisas, uma bexiga pequena, uma capacidade, uma produção de urina aumentada e uma dificuldade para despertar, a criança acaba urinando na cama. Entendi. Tá? E assim, existe como que seria esse tratamento para fazer? E uma coisa que eu acho importante a gente falar, quando a gente fala que falta um amadurecimento cerebral, nós mães leigas, né, que não, sabe, a gente fica muito com medo assim. Então é o quê? É neurológico? Meu filho tem problema? É que ir abaixo da média? Nananã, não tem nada a ver com isso, né, Nada a ver doutora? com isso, nada a ver com isso. Não é nenhum problema orgânico. A criança que faz xixi na cama é uma criança que não tem nenhum problema orgânico. O cérebro dela é perfeito, ela funciona, é uma criança inteligente, cognitivamente ela é absolutamente normal. Se eu tiver uma criança com desenvolvimento atípico, ela pode sim ter uma enurese mais resistente, de um tratamento mais difícil. Mas as crianças Uma coisa que têm não está relacionada não tem com a outra. relação. É do amadurecimento do cérebro da criança. Provavelmente alguma alteraçãozinha genética que a gente ainda não reconheceu e que faz ali que uma coisa ainda não está ligando com a outra. Então, no tratamento, a gente precisa, o tratamento na enurese, ele sempre está indicado quando a enurese está causando um desconforto para a criança ou para a família. Né? Impede a vida social, impede que a criança vá dormir na casa do amiguinho, ou que receba alguém em casa, ou que aquilo está causando um constrangimento, está sofrendo bullying, alguma coisa assim. A partir dos 5 anos, isso está incomodando a família, o ideal é que seja tratado. E aí a gente força um pouco esse desfraude. O que é o forçar? Eu fico acordando o meu filho várias vezes à noite. Como que é? Isso prejudica também o sono, Sim. a parte cognitiva daí, né? Sim, Mariana, no processo de tratamento, não é recomendado acordar a criança ao longo da noite para ela. Isso não dá certo. Isso já foi estudado. E, normalmente, o que acontece quando você acorda, ela já fez o xixi. É muito difícil. Então, as estratégias são outras. As estratégias, elas são de vários níveis. Primeiro nível, mudanças de rotina de vida. Primeira coisa, não pode ingerir líquidos à noite. Se a criança realmente já tem uma tendência a produzir um volume maior de urina do que o habitual, se a partir do anoitecer eu continuar oferecendo líquidos, ela vai produzir um volume de urina maior ainda. Então, regra número 1 para o tratamento da enurese. Escureceu, não bebe mais nada, tá? O ideal são 4 horas de intervalo entre ingerir alguma coisa e ir dormir. Primeira coisa. Segundo, evitar bebidas à base de substâncias, por exemplo, que têm cafeína, alguns refrigerantes, achocolatados, café, chamate, porque isso faz com que a bexiga funcione de uma maneira mais acelerada, que suporte um volume menor de urina. Então, o ideal é cortar isso. Terceira coisa, sempre urinar antes de dormir. Algumas crianças adormecem no sofá, vendo um filme, não quis ir ao banheiro, diz que não estava com vontade. Então, assim como escovar os dentes, botar o pijama, ir para a cama, urinar é fundamental antes de dormir. Acordar a criança durante a noite, não. Se com essas medidas simples não houve melhora, né, da enurese, aí nós partimos para a fase das medicações, tá? A primeira coisa a ser checada é o funcionamento do intestino. Assim como durante o dia o intestino preso prejudica o funcionamento da bexiga e leva a problemas urinários, durante a noite também. O intestino preso é um fator preponderante e importante no não controle do xixi à noite. Então, nós temos que checar como é que está. Se a criança evacua todos os dias, qual é a consistência das fezes? Ela faz força? É endurecido? Tem muita criança que segura muito o cocô, Segura né? muito. Isso não cria espaço também, né? E eu para ir ao já vi banheiro. casos também de filhos de amigas minhas que a criança desfralda da noite, do dia, tudo bonitinho, mas o cocô tem que fazer na fralda. Tem isso também, né? Tem isso às vezes é um drama e a criança tem medo de... E isso foi algum problema no processo do desfraude.
Alguma coisa ali, ou uma dificuldade de vocabulário entre todas as pessoas, por exemplo. Às vezes, a família faz comentários pejorativos sobre o cocô. Ai, que feio, que mal cheiroso, que fedor, ai, que coisa ruim isso, nossa, meu, né, que cocô é esse? Então, esse tipo de coisa nunca deve ser dito para a criança. Para a criança, o cocô, seja do jeito que ele for, ele é o natural, o cocô é um produto que veio dela. Na hora que a gente bota um valor e faz uma informação, isso cria um constrangimento. Uma outra coisa que às vezes cria confusão para a criança, e eu não havia comentado no começo, mesmo para os meninos, uma coisa muito interessante é ensinar o desfraude, é treinar o desfraude da urina sentado. E depois a criança, depois que desfraudou totalmente, ela aprende a fazer em pé. Isso ajuda muito nessa questão do cocô, porque na cabeça do menino fica confuso. Então, ele desfrauda do xixi em pé e do cocô sentado. Então, esse é um outro fator que às vezes ajuda a criança a conseguir só evacuar em pé, na fralda, no cantinho escondido. O desfraude, ele é um processo da criança, como eu disse, e que também remete à questão dela dizer sim ou não sobre o corpo dela para os pais, e também da privacidade. Então, é por isso que a criança, às vezes, procura esse lugar de privacidade para isso, né? E não quer também ser vista, né? Então, outra informação importante é, às vezes, essa criança, na hora de evacuar no vaso, teve ali alguma coisa, um medo, lembra da história do sem o redutor, a descarga, para onde vai aquilo, então criou um bloqueio. Então, algumas vezes tem que recomeçar esse processo do desfraude do cocô, com muita delicadeza, tentando entender, conversar com a criança, apresentar um piniquinho que talvez seja mais amigável do que o vaso sanitário, E né? fez o cocô na calça também. Fez o cocô na Já calça. vi tanta polícia, tanta mãe que briga, que Olha, não acredito. Essa é a regra número 1 no treinamento dos esfíncteres. Punição nunca. Uma criança nunca. Não é benéfico. Não vai produzir resultado melhor. A criança, você pode ter certeza, a criança quer imitar os pais. Ela quer imitar aqueles que cuidam dela. Para ela, é um momento de aquisição de uma autonomia muito grande, o desfraude. Ela conseguir desfraudar, ela nunca vai fazer isso por birra, pirraça, por preguiça, por, sei lá, qualquer coisa assim. Até Então, outra coisa que eu ia te perguntar, que até eu fiquei sabendo mais para os homens adultos já, né? Mas o meu filho começou a querer fazer cocô agora por graça e depois agora ele fala assim, mamãe, é que sai melhor, sai melhor. Ele sobe no vaso de cócoras. sim. E aí eu falava, ele quis uma vez por graça, eu falei, Theo, é perigoso você cair e tal. E depois eu conversando com algumas pessoas, falou que a melhor posição para evacuar é de cócoras. E depois, conversando mais ainda, eu fiquei sabendo que o homem deveria urinar sentado para melhorar a próstata e tudo mais. A criança também, o menino, é melhor a gente também ensinar? Tem algum benefício isso? Tem. Mariana, essa informação realmente é real, né? Essa posição de cócoras, ela é um pouco simulada pela história do banquinho. Lembra aquele banquinho que eu falei que é fundamental na hora que a criança senta? O banquinho ele tem que estar numa altura tal que os joelhos fiquem um pouco acima da linha do umbigo. Isso vai simular uma posição de cócoras. E por que a posição de cócoras é interessante? Porque você proporciona uma biomecânica e um alinhamento entre o canal retal e o ânus melhor. E ajuda a relaxar o assoalho pélvico. Então, realmente, é benéfico. Para não ter o risco de cair, porque é um fato, é um risco, o banquinho resolve esse problema, tá? Então, e o fazer xixi sentado também é... O xixi sentado para o menino é interessante nesse processo do desfraude, por conta de não confundir o que eu faço em pé, o que eu faço sentado. Então, ele é realmente mais interessante e também, sim, não há problema nenhum. Existe cultura em que as pessoas urinam, os homens urinam sentado. Então, é uma questão cultural nossa, urinar em pé. Podia ser, eu falo pro meu marido, Uma regra, de manhã, né? Não dá, mas ao longo do dia, eu falo, gente, é uma regra, porque acaba fazendo xixi, né, para fora, é complicado controlar. Exato. Doutora, nosso tempo tá super assim, mas eu quero falar um pouquinho sobre fimose.
Vamos lá. Vamos lá, é uma coisa que eu tô passando agora, né, com o meu filho, então tenho muitas dúvidas aí, se as mamães também acreditam que vão se conectar. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é fimose, quando ela deve desaparecer, quando que pode ser realmente, ó, não tá legal, tá na hora de procurar alguém. Legal. Mariana, fimose. Fimose é um tema sempre de bastante curiosidade, né? Até porque ela é muito frequente. E por que é muito frequente? Porque todo menino, quando nasce com aquilo que nós chamamos de fimose fisiológica. Se você for lembrar lá do seu bebê, você vai... Todo bebê, quando nasce, você tenta puxar a pele do pênis e essa pele não desce. Então, no processo de desenvolvimento do genital do menino, quando o bebê nasce, a pele, que nós chamamos de prepúcio, ela é realmente colada na cabeça, na glande peniana. Isso é normal, é fisiológico, e ao longo dos primeiros 2 a 3 anos de vida, conforme vai amadurecendo a pele que compõe essa estrutura, isso começa a descolar. Quando a criança tem em torno de 2 para 3 anos, isso não completou essa evolução, então nós começamos a sair da fimose chamada fisiológica para uma possível fimose patológica, ou seja, quando essa pele não consegue descer, ou se ela desce, ela ainda assim causa uma dificuldade para passar ali pela glande, tem algum estreitamento, como se fosse um anel de fibrose, muitas vezes até bem visível, fica bem esbranquiçado, na hora que você tenta arregaçar, a pele não desce e você não consegue expor de maneira satisfatória, tranquila, fácil a glande. É até perigoso, né? Sim. Que aí eu ia entrar um pouquinho naquela coisa da massagem, que antigamente recomendava muito. Uma amiga minha até levou o filhinho dela agora de 5 anos, não é tão... E o médico abriu no consultório, mas esse menino chorou tanto e puxou com tudo para baixo. Então, assim, isso é um crime, né? Eu acho. Eu falei, você não fez nada? Ela falou, não. Na hora ali, eu não sabia nem o que ele ia fazer. Ficou ele me sem avisou. jeito, né? Então, assim, a massagem ela é recomendada, ela não é recomendada? Como que é? Mariana, massagem nunca. Isso não. Mariana, essa pergunta é muito importante. Eu fico muito triste de ainda ouvir esse tipo de relato. E eu ouço isso também no consultório, né? Isso nunca deve ser feito, nem pelo médico, nem pela família, tá? Por quê? Primeiro, é absolutamente doloroso e traumático. Segundo, se a criança tiver de fato uma fimose, ou seja, se ela tiver uma fibrose na pele que recobre o pênis, a massagem vai rasgar essa pele. Durante algumas semanas, essa pele vai descer, mas depois ela vai cicatrizar, formando um tecido muito mais duro, e aí vai fechar totalmente essa pele do pênis. Então, a massagem, além de não resolver, ela traumatiza emocional e fisicamente a criança, e ela vai acabar precisando de cirurgia de qualquer forma. Há muitas décadas atrás, as pessoas achavam que a massagem funcionava e até que evitava. Eu fiz massagem, doutora, e aí não precisou operar a fimose. Na verdade, era a tal da fimose fisiológica. Era uma criança que tinha uma fimose fisiológica, era a pele só colada, aquilo ia sumir naturalmente, se não fizer nada. Se não puxar, ela vai soltar. É da fisiologia do genital do menino. Só que a pessoa manipulava, aquilo acontecia enquanto ela manipulava e ela achava que resolveu o problema e evitou a cirurgia. Então, há alguns anos já, é absolutamente contraindicado. Não se deve fazer massagem, não há motivo nenhum para forçar e nem abrir isso dessa maneira, tá? Então... E aí, uma coisa que eu ia te perguntar, para mim, a fimose, sempre soube que é a pelinha que fica, né, para fora. O meu filho, por exemplo, ele mesmo, no banho, meu marido toma banho com ele e meu marido fala, vamos agora lavar o pipi, né? Fala para ele. Então, ele fala, abre isso daí. O meu filho, se ele puxa, abre, sai, mas depois já volta a pelinha de novo, porque é pequenininho ainda, né? Sim. Isso é normal ou o normal é que já fique aparecendo, já fique para fora e não fique essa pele sobrando? Tá. Essa pele sobrando, na verdade, ela não é a fimose. Isso é um pouquinho de excesso no prepúcio. A fimose é quando tem alguma coisa ali no prepúcio que dificulta essa exposição da glande.
Ah, Tá? Então, um pouquinho de excesso de prepúcio todo menino tem. Quando ele entrar na adolescência, o pênis vai crescer, o corpo peniano vai crescer mais do que a pele. E aí fica com a glande um pouco mais exposta, naturalmente. Tá? Todo menino tem essa pele cobrindo a ponta do pênis. Quando eu tento tracionar essa pele e eu não consigo expor nada, ou eu exponho e formo um anel que garroteia, que comprime, que fica esbranquiçado ao redor da glande ou do corpo peniano, é isso que nós chamamos de fimose, tá? Agora, quando a criança tem a fimose, e algumas vezes, se o grau é mais leve, eu consigo tracionar essa pele e limpar. Se isso for fácil, for indolor, pode fazer, mas caso contrário, a recomendação é que seja feita a higiene somente externamente, que não fique tentando forçar para limpar por dentro, porque é traumático, é perigoso. Inclusive, existe uma complicação da fimose, que é a chamada parafimose. É o menino que começa a manipular o pênis durante o banho ou ali numa brincadeira, a pele desce, o pênis entra em ereção, e aí, pelo aumento do tamanho da glande, essa pele não volta mais. E fica preso, garroteado, isso vai inchando, inchando. Geralmente tem que ir para o hospital e, às vezes, até fazer alguma cirurgia de emergência para conseguir soltar esse anel, cortar e soltar essa pele. nossa, é perigoso. É perigoso. Então, se tem dificuldade para expor, limpe por fora. Limpar por dentro somente se for absolutamente fácil. Se você conseguir expor totalmente a glande, limpe. Mas também a gente não precisa de uma higiene tão excessiva na parte interna do genital do menino e da menina. O excesso de sabão, água quente, isso tudo irrita muito, altera o pH local, resseca, e não é incomum as crianças reclamarem de ardência no genital. Às vezes, a gente faz um excesso de higiene. Tira muito a bactéria, que também tem bactérias boas Tem lá, as né? bactérias boas, e aí a gente acaba higienizando demais, esterilizando demais e acaba deixando com consequências, tá? 90% dos meninos têm fimose? Praticamente 100% dos meninos têm fimose. 90% vai resolver espontaneamente. Ah, é 10 que precisa da cirurgia. Isso, exatamente. Para a mamãe que soube do diagnóstico que vai para a cirurgia, é uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples, Mariana. Na urologia pediátrica, a cirurgia de fimose é a cirurgia mais corriqueira e simples, né? É uma cirurgia rápida, feita sob anestesia geral, em hospital, em criança. Não é possível que seja feita com anestesia local num consultório. É um procedimento que dura 30, 40 minutos. Algumas crianças, além da fimose, às vezes têm outras alterações associadas ali no pênis que vão precisar de correção e que talvez exijam uma cirurgia um pouquinho mais longa ou mais complexa, mas a fimose em si é uma cirurgia de 30 a 45 minutos, vai embora no mesmo dia, porém, durante essas primeiras semanas de recuperação pós-operatória, é desconfortável. É, isso eu já ouvi falar que é bem chatinho, É desconfortável, tá? Porque o pênis é muito sensível. A partir dos 3, 4 anos, o pênis é super importante para o menino, ele tem medo, ele não deixa manipular. Então, normalmente, precisa tomar medicação para dor nos primeiros 3, 4 dias. Durante 10, 15 dias, o pênis fica bem sensível, normalmente umas 3 semanas sem atividades físicas, para não ter riscos de traumas e qualquer problema ali no genital recém-operado. E quantos anos que essa mãe pode ter certeza que esse profissional está falando, não, tem que operar para fimose? Então, assim, não, agora já deu a data limite, o médico falou, eu vou operar. Tá. Nós levamos em conta 2 coisas. A idade da criança e as complicações que a fimose pode estar provocando. Quando a criança tem uma fimose que causa sintomas, a indicação de tratamento é imediata. O que eu chamo de sintomas? Uma criança que tem uma fimose teve essa parafimose. Uma criança que tem fimose, que tem infecção crônica na pele do pipi. O pipi vive vermelho, inflamado, com secreção. Ou a criança tem infecção urinária. Ou a fimose é tão importante que a criança não consegue urinar. Fecha totalmente o prepúcio, a urina fica retida, forma um balonamento ali do prepúcio, o xixi não sai direito. Então, quando a fimose é sintomática, ou seja, causa algum sintoma, até vou dar um gancho aqui. Tem bebês que têm fimose, nunca tiveram sintoma, mas têm outros problemas da via urinária.
Bebês que nasceram com malformações no rim, na bexiga, refluxo de urina, uma hidronefrose, uma obstrução, esse bebê a gente opera nas primeiras semanas ou meses de vida, porque eu não quero que ele tenha infecção urinária. E a presença da fimose aumenta em 10 vezes o risco de uma infecção urinária. Então, essa é uma situação a mais que também a gente opera a fimose muito precoce. Tirando essas situações, quando a criança tem a partir dos 3 para 4 anos, essa pele não é possível de ser arregaçada, ou arregaça e dói, enforca o pênis praticamente, é a melhor idade para operar. Pode operar com qualquer idade? 4, 5, 6, 10, 15? Pode. Mas na infância, o pós-operatório da criança é infinitamente melhor do que na adolescência ou na vida adulta. Então, seria uma boa eu idade. já ouvi mães comentando a criança com 1 ano e pouco, que operou da fimose. Eu falo, gente, mas não é cedo ainda para operar? Deve ser isso. Então, estava com dificuldade até para urinar. Às vezes coisa, sim, né, Mariana? Às vezes tinha algum sintoma ou alguma outra doença associada que a prevenção de uma infecção urinária através da cirurgia da fimose era fundamental. E aí é uma coisa que a gente... Às vezes eu faço cirurgia de fimose num bebê recém-nascido. Tem bebês que nascem com um problema congênito chamado válvula de uretra posterior. É uma obstrução logo abaixo da bexiga gravíssima, leva à dilatação dos rins durante a gestação. O bebê tem que ser operado nos primeiros dias de vida. É feita uma cirurgia por dentro do canal e a gente junto já faz a cirurgia da fimose, no mesmo procedimento com 1 semana de vida. Porque esse bebê eu não quero que ele tenha infecção de urina nunca. E você falando um pouquinho da infecção de urina, uma vez meu filho teve a médica estava desconfiada que ele estava com uma infecção de urina, porque uma febre persistente, e a gente foi para o exame. E aí, junto com uma infecto, que até já veio no podcast, que é maravilhosa, a doutora Luciana Sgarbi, ela falou, Mari, muito difícil, eu estou desconfiada em outros vírus, porque é muito difícil meninos ter infecção de urina, por conta, a menina é mais fácil. Isso é real mesmo? Então, aí não é, Mari, porque quando o bebê tem fimose, o risco de infecção urinária é muito grande. Na menina, claro, por uma proximidade da uretra, da região anal, é mais fácil ali ter uma contaminação. Outra coisa, a uretra da menina é bem curta. A uretra da menina tem 3, 4 centímetros, do menino é mais longa, tá? Então, tem sim uma diferença, mas não necessariamente. Às vezes, um bebê pequeno, que tem uma fimose importante, ele tem um risco muito grande, até maior, às vezes, do que uma menina de ter infecção urinária. Tá. E qual que é a diferença, né? A fimose é o mesmo nome de circuncisão? Qual que é a diferença disso? O nome da cirurgia para o tratamento da fimose é postectomia. Fimose é o nome do problema, tá? Circuncisão é quase a mesma coisa que a postectomia. Não sei se ficou claro agora. É porque tem até uma religião que o menino tem que ser circuncisado, né? Isso. E aí seria isso. É a remoção do prepúcio. Os judeus, de forma ritualística, né, removem o prepúcio, tenha ou não fimose, todo bebê recém-nascido precisa remover essa ponta do prepúcio, essa parte final ali do prepúcio, para deixar a glande mais exposta, higienizada, porque eles têm ali uma série de motivos para isso. Tecnicamente, o procedimento é muito parecido. Tá? Nós chamamos... Isso já é feito a circuncisão ao nascer? Ao nascer, quando é por motivos religiosos, nas primeiras dias ou semanas de vida, tá? E nós fazemos a circuncisão em quem tem fimose. Ou seja, né, a cirurgia para tratar a fimose, ela é uma circuncisão. Nós usamos o termo postectomia, esse é o nome técnico que nós usamos para fazer no meio médico. Mas a circuncisão é a mesma coisa, tecnicamente o parecido. pai que chega no consultório, um pai judeu que chega no consultório e quer fazer essa circuncisão já logo, mesmo que ela não é indicada, o médico acaba fazendo. Isso depende muito do médico. Tá? Atualmente eu percebo que sim, eu faço, não é um problema. Mas às vezes o médico acha que para ele não fez sentido. E aí ele acaba optando por não fazer e recomendando outro colega. Tá? E para finalizar né, esse bate-papo, eu queria saber os cremes que as mães falam, cremes para fimose, eu já ouvi falar muito. Isso é tudo mito?
Não, os cremes são ótimos, Mariana. Nessas última década, mais ou menos, isso foi uma grande evolução no tratamento da fimose. Antes nós não tínhamos, a única opção para tratar era a cirurgia, e aí com o uso dessas pomadas, que são à base de corticoide, elas têm uma taxa de eficácia altíssima, em torno de 80%. Né, então. de chance de resolução dessa área estreitada do prepúcio, e com isso evitando cirurgia num número considerável de crianças. Olha que Então, legal. é algo útil, precisa ser aplicado de forma correta, realmente ali na área que está estreitada. O que eu vejo de inadequado é que, às vezes, virou uma panaceia, ou seja, usa durante 3 anos a pomada, Nossa. e aí depois fala, acho que agora tem que operar. Normalmente, o que nós recomendamos são 1 a 2 ciclos, completando um tempo máximo de 6 meses, mas assim, 3 meses seria o ideal. Fez um tratamento de 3 meses, aguardou um período, não resolveu, ou resolveu e o problema voltou, ou seja, alguns pacientes usam a pomada, melhora, abre, a pele desce, tá tudo ótimo. Para de usar a pomada, passam-se alguns meses, volta a formar uma fibrose ali no prepúcio. Então, o paciente que não respondeu à pomada ou que respondeu e depois voltou a fechar, tem que operar. Não adianta ficar usando 1, 2, 3 anos a pomada, porque isso já está bem estudado e não vai resolver o quadro. Então, a pomada funciona sim, mas ela tem que ser usada por um período pequeno de tempo. Se não respondeu, tem que operar. Doutora, tinha mais coisa para a gente conversar, né? Tanto assunto, inclusive das cirurgias, né? Todas que você faz, mas quem sabe uma próxima vez. Nosso tempo já está no limite. Eu queria te agradecer por você ter, né, se disposto a vir, trazer tanto conteúdo de qualidade, tanta coisa boa, tanta informação que eu mesma aqui já viajei aqui um monte de coisa, né? Quero trocar uma ideia com você depois. E eu queria muito que você deixasse as suas redes sociais para as mamães que quiserem se conectar com você. Eu não sei se você faz atendimento online, né? Isso é uma coisa que depois as mamães procuram depois dos episódios. Então, pode deixar, por favor, seu arroba do Instagram, né? Do TikTok, se você tiver. Legal. Mari, eu que agradeço, fiquei muito feliz aqui no nosso encontro, realmente foi um bate-papo super gostoso. A urologia pediátrica é fascinante, tem muita informação, desde as coisas mais rotineiras até aquelas mais complexas. Eu estou à sua disposição, pode me convidar que eu volto, com certeza. Legal, vamos A gente combinar. tem muita coisa aí para conversar. Tem, nossa, tá e bom? muito conteúdo bom você tem. Legal. Maravilhoso. Olha, o meu TikTok eu não tenho ainda, tô aí no processo. Precisa entrar no TikTok, Isso. agora é a Mas nova o onda. meu Instagram é marilise.uropediatria, tá? O Marilise é com Y. É o Marilise, ele é cheio das coisas. É com Y no Li, S-E. S-E. Então é Isso. Marilise. Uropediatria. E eu tenho eu tenho um site também que é bem legal, uropediatriasp.com.br. Tem muita informação, tem muito vídeo, vale a pena visitar. Tem blog, tem um monte de texto, tem um site que a gente fez e refez várias vezes. Olha, ele está que fresquinho, legal. recém-lançado aí o mês passado. Então, lá tem muita informação. Eu recebo muito paciente que chega para mim e fala, doutora, eu já estudei tudo que estava lá no seu site. Daí eu brinco e falo, então vou começar a fazer a prova. Vamos ver. É o bom se é se estudar no seu direito. site. O duro é se fica o Google, né? O Google que acha Isso, tudo. O Às pai, vezes- né? Não tem Às como. vezes é assustador, É né? assustador. O Google, você colocou lá dor de cabeça, missa, você já vai para ML já, que já morreu. Não tem como, né? Então, muito obrigada, doutora, por você ter aceitado esse convite. Espero próximos encontros aí, quem sabe uma live, a gente fazer alguma coisa, porque tema dentro, e eu é muito engraçado até que a gente tinha conversado antes do episódio, é que o meu olhar para a urologia pediátrica, ele foi maior depois que eu tive o menino. Com a menina, a gente a gente não associa muito urologista com menina, né? Uhum. Então, foi maior e é realmente muitos temas, assim, muita coisa boa para a gente aproveitar. Por isso que eu falo, para ser mãe também tem que estudar, né? A todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Se você conhece uma mamãe que está gravidinha aí de menino ou de menina, que precisa ouvir principalmente sobre o desfraude, que é algo que traz muita angústia para as mães, encaminha esse conteúdo para ela. E eu te espero no próximo episódio, Mãe em Fases.